A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo Atos dos Apóstolos, mas antes se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe, comente. É sempre bom divulgar o canal, né, para que outras pessoas tenham acesso à palavra do Senhor. Lembrando que aqui a gente não prega placa de igrejas, não prega religião, até mesmo porque religião vem do homem, né? Aqui a gente prega somente e simplesmente a palavra do Senhor, aquela que está escrita na Bíblia, que Ele deixou para nós. E hoje a gente vai ler a partir do capítulo 16, Paulo, Silas e Timóteo. E chegou até Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, então, tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números. Paulo, quando circuncidou a Timóteo aqui, né, ele fez isso porque como a mãe era judia e o pai era grego, então para que não havia necessidade ali, pois a gente já leu aqui nos capítulos anteriores que Deus já tinha demonstrado ali que não precisava de circuncisão, porque foi Deus quem revelou o Espírito Santo para os gentios, né? Então, no caso de Timóteo também não havia essa necessidade, né? Porque afinal de contas somos todos iguais aos olhos de Deus. Mas ele fez isso aqui por quê? Para que não despertasse murmurações entre os judeus, né? Para que não houvesse disse-me-disse entre os judeus, porque uns poderiam falar, ele não é incircunciso porque o pai é grego, para não dar casos, né? Como dizem, para não dar pano para manga. Então ele achou melhor que seria assim, a Bíblia normalmente usa o termo escandalizar, para não escandalizar os irmãos, né? Por isso ele preferiu que circuncidasse a Timóteo, né? E a gente continua vendo a visão de Paulo no versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo, depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, perdão, gente, é um trava-língua. E no dia seguinte, para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia.
e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Então, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Imagina só. Eles estavam ali pregando a palavra do Senhor, inclusive encontraram uma serva do Senhor, a qual foi batizada ali nas águas naquele mesmo momento ali. Que maravilha, né? E essa mulher, essa adivinha, que sirva de reflexão para a gente, né? Porque às vezes a gente encontra, até hoje a gente encontra muitos que se dizem adivinhadores por aí, né? Para você ver que esses adivinhadores, os que tem, que alguns são realmente falsos mesmo, né? Inventam as coisas ali somente para conseguir tirar dinheiro do povo, mas alguns, eles têm os espíritos de adivinhações mesmo, mas lembrando que a Bíblia diz que esses espíritos são demônios. Então, o que Paulo fez? O Paulo, ele sendo um apóstolo de Jesus, o que ele poderia fazer? Expulsar esse demônio, né? Que ele fez o certo. Mas quando ele expulsou o demônio, fez com que as pessoas que ganhavam dinheiro com a adivinhação dessa mulher deixaram de ganhar dinheiro. E normalmente, quando o demônio quer tocar, quer mexer, quer bagunçar com a casa, quando o demônio quer bagunçar com a casa, onde que ele toca? Aonde dói mais. E normalmente no ímpio, onde que dói mais? No bolso. E até hoje é assim, né? Não tem muita diferença do tempo de hoje para aquele tempo, né? Aí a gente vê a conversão do carcereiro a partir do versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido, porque naquela época, se um preso fugisse enquanto o carcereiro estava de guarda, aquele carcereiro seria morto. Então, ele sabia que ele iria morrer pelas mãos dos reis lá, dos magistrados, né?
Mas aí no versículo 8, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos nós aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para que me salve? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa. Então, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram soldados, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançaram fora. Não será assim, mas venha eles mesmos e tirem-nos para fora. E os soldados foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos, e vindo lhes dirigiam súplicas. Então, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Ali prevaleceu a palavra do Senhor, né? Os humilhados serão exaltados. Os magistrados libertaram eles, mas eles se colocaram no lugar de servos do Senhor. Falou: não, peraí, nós fomos presos injustamente e agora do nada, né, eles sabem que foram injustamente porque não fizemos nada e vai ficar por isso mesmo, né? Vão embora, vão ser enxotados da cidade para que ninguém fique sabendo. Não, os magistrados têm que vir aqui se desculpar conosco, né, reconhecer o erro, né? E ali foram exaltados e pediram desculpas e pediram gentilmente para que saíssem da cidade, né? E assim, mais uma casa, para ver como que acontecem as coisas, né? Se eles não tivessem sido presos, a família do carcereiro não teria sido salva, né? Porque a família do carcereiro só foi salva porque, como eles foram presos, o mover de Deus abriu as prisões, eles continuaram ali. Todos os outros presos também continuaram ali, por quê? Porque ouviram os louvores e clamores de Pedro, de Paulo e de Saulo, e com isso acabaram se convertendo ao Senhor. E o carcereiro, quando viu realmente, né, que eles realmente eram servos de Deus, acabou também se convertendo ao Senhor e trouxe salvação para a sua família, né? Muitas vezes a gente, quando a gente está, seja para nós mesmos ou numa missão para o Senhor, quando a gente está andando, quando a gente está no caminho, tem uma pedra, a gente acaba tropeçando nessa pedra e fica pensando: oh meu Deus, mas por que o Senhor colocou essa pedra no meio do caminho? Sem saber se realmente essa pedra foi o Senhor que colocou, se foi Satanás que colocou, quem que colocou essa pedra, mas a gente sempre acaba jogando a culpa para cima de Deus. Só que muitas vezes essa pedra de tropeço pode ser Deus colocando para te desviar de um mal pior, né? Eu lembro até que eu escutei uma historinha esses dias aí, eu não lembro, eu acho que foi até numa rede social, falando assim, né? Um rapaz, uma vez ele tropeçou e acho que perdeu uma perna, uma coisa assim. E depois, passado muito tempo e tal, ele acabou morrendo, chega no céu, aí deu a oportunidade para ele: você pode voltar na sua vida, você pode voltar no tempo, mudar um acontecimento na sua vida, de tudo que aconteceu com você. Você pode mudar um acontecimento e viver sua vida.
Aí ele falou, então eu quero voltar naquele dia que eu tropecei, que eu não quero tropeçar naquela pedra. Aí ele voltou. No dia de tropeçar aquela pedra, a pedra foi afastada. Ele não tropeçou na pedra, mas quando ele atravessou a rua, ele morreu. Chegou lá em cima de novo e falou, mas eu tô aqui? Ele falou, a pedra eu coloquei lá para você tropeçar, para você não ser atropelado. Entendeu? Então a gente não pode questionar as coisas que acontecem na nossa vida, porque a gente não sabe de onde vêm essas coisas. O que a gente pode fazer é simplesmente conversar com Deus, falar, Deus, me esclareça o que está acontecendo, o que eu devo fazer, né, que caminho eu devo seguir, mas jamais blasfemar. Tem que tomar cuidado com as murmurações. Muita gente fica murmurando o tempo todo. Nossa, mas minha vida está assim, minha vida está desse jeito, mas está acontecendo isso. Não se deve murmurar. Deus detesta murmurações. Ele fala aqui na sua palavra, não devemos murmurar, pelo contrário. É pouco que tem, mas o que tem é seu, deve agradecer. Afinal de contas, todos os dias nós acordamos, todos os dias Deus nos abençoa com a vida. Ele nos deu a vida, né? Nos deu a oportunidade de viver e Ele está nos dando a oportunidade de participar do plano de salvação dele, de morar no reino que Ele preparou para nós. Ele deseja a vida com abundância para todos os seus filhos. Não, nem todos podem ter essa vida com abundância, porque não depende dele, depende de nós, de nossas escolhas, de nossos caminhos e das pessoas à nossa volta também. Então, não murmure, Deus não gosta disso. Ao invés de ficar murmurando, louve ao Senhor, agradece ao Senhor por mais um dia de vida, agradece ao Senhor por ainda ter força para lutar, pede ao Senhor mais força, porque nós sozinhos, muitas vezes a gente não tem força, muitas vezes a gente já está exausta demais, a gente já está cansada demais, a gente está estupefata, já está no limite, né? Não sabe mais de onde tirar forças. Mas quando a gente está fraca, aí sim é que a gente fica forte, porque o Espírito Santo que está dentro da gente, ele começa a agir por nós. Mas isso só acontece com quem é seus filhos. Então, para isso, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Você tem que acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que ele se fez em carne para a remissão dos nossos pecados, e aceitar Deus, o único Deus, Deus vivo, e seguir seus caminhos, entregar sua vida nas mãos dele, para que ele te guie, aceitá-lo em sua vida, aceitar como seu Deus, adorá-lo somente a ele, se prostrar somente a ele, adorar somente a Jesus Cristo, Espírito, somente o Espírito Santo, nada Espírito de não sei quem, Espírito de não sei quem, que isso não existe, que esses são demônios, que a própria Bíblia fala isso. Então abra os olhos para que você tenha essa oportunidade de crescimento espiritual, de prosperidade espiritual e prosperidade mundana também, prosperidade terrena, mundana não, perdão, errei a palavra, prosperidade terrena, né? Que é enquanto a gente está aqui, que Deus quer que a gente viva bem também. Só que para isso, nós temos que agradá-lo primeiro. Vamos continuar aqui no capítulo 17, se prolongar um pouquinho, não tem problema não, né? Vocês já estão acostumados, né? Sabe que quando eu começo a falar de Deus, me perco nas palavras aqui, no tempo, e a gente vai longe. O Evangelho em Tessalônica. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram em Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais.
Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, provocavam, trazendo-los para junto do povo, e não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: este que tem alvoroçado o mundo, chegando também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, e ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jason, e os demais o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os acompanhavam, Paulo o levaram até Atenas. Então, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fosse ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois estas coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e a todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou.
e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram. Então, os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Mas para ver, né? Mesmo os judeus, né, já não estava mais ali na sua cidade, né? Já estava em outra cidade, já estava longe. Mas o inimigo se utilizava deles ali para que eles fossem lá em Atenas, atrás de Paulo e Silas, para que eles não pregassem o verdadeiro Cristo, né? Não testemunhassem do verdadeiro Cristo. E o demônio continua aí assim, do mesmo jeito. Ele continua tentando nos impedir de proclamarmos o Evangelho. Ele quer que a gente fique quieto, né? Que a gente não fale do Senhor, que a gente não fale sobre Deus, que a gente não fale sobre Jesus Cristo, muito menos sobre o Espírito Santo, porque afinal de contas o demônio tem muitos demônios por aí, porque lembre-se que quando Satanás, né, Lúcifer, quando ele foi expulso do céu, né, muitos anjos foram com ele. Então, esses demônios todos são os anjos caídos, né? São os anjos que desceram com ele, que seguiram a ele. Então, tem muita gente que acha que o espírito de fulano, de ciclano, beltrano está por aí rodeando, que não sei o quê. Não, são demônios, né? E o Satanás, ele sabe muito bem da vida de todo mundo, né? Do que foi a sua vida, né, de como você viveu, de tudo que você passou. Por isso que quando vai em adivinhas, né, que tem os demônios dos adivinhos, ele sabe sobre sua vida, sabe sobre seu passado. Quando é algum ente querido morto, ele fala sobre esse ente querido, porque ele sabe, porque ele conhece. Inclusive aqui o Deus mesmo fala, né? Não é de se admirar porque ele se disfarça de anjo de luz. A gente tem que tomar muito cuidado. Muita gente prega o demônio com dentes de vampiro, chifres, não sei o quê, mas lembre-se que Lúcifer era um arcanjo. A Bíblia fala que ele era lindo. Então, Lúcifer, ele não vai mostrar a figura que ele é por dentro, ele vai lhe mostrar a figura que ele é por fora, a beleza exterior. Então, por fora, ele realmente é muito bonito, por isso que ele engana fácil. E ele é o pai da mentira. Então, a gente acaba, a gente tem que se refletir. A palavra de Deus diz vigiar e orar, é por isso, porque é muito fácil cair na tentação do demônio, porque ele se disfarça de anjo de luz e nos engana. A gente vê aquela luz divina, brilhante, maravilhosa, achando que ali é o anjo do Senhor que está descendo em nossa direção, e não é. Ali é o Lúcifer que está vindo em nossa direção, querendo nos afastar da presença do Senhor. Então, por isso que a gente tem que saber, a gente tem que ler as Escrituras, tem que ter uma intimidade muito forte com Deus, para a gente conseguir diferenciar essa enganação do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Deus, para não deixar, porque a palavra de Deus diz que quando o anticristo vier, os dias serão abreviados, porque senão até os filhos de Deus seriam enganados. Então, vigiai e orai sempre. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, continue nos abençoando, nos guiando, nos protegendo, Pai. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está comigo, que está me ouvindo agora, Pai. Toque em sua saúde, em suas finanças, toque em seu coração, Pai. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Senhor. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Senhor. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai.
É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.